Fala galera que acompanha o canal Tudo é História, aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e esse é um canal integrante da plataforma YouTube Edu. Pessoal, estou de volta para atender a um pedido que o pessoal me fez aí por meio de várias mensagens para que eu corrigisse uma série de exercícios que já caíram na prova da ESA. Hoje eu vou atender a esse pedido, lembrando que assim que a aula número 2 do nosso curso preparatório ESA 2020 para ingresso 2021 atingir as 1000 visualizações, eu vou liberar a aula de número 3. Até lá, galera, não adianta ficar me mandando mensagem, porque eu falei para vocês, dá muito trampo, pessoal. Esse ano o negócio tá devagar, acho que o pessoal anda assistindo os outros 3 cursos já fechados que eu tenho no canal. Tudo bem, é válido, mas vamos fortalecer o curso novo. Tem sempre exercício novo, conteúdo novo. E enquanto a aula número 3 não vem, tá lá no forno aguardando a de número 2 atingir a 1000 visualizações, eu vou fazer com vocês aqui uma mega correção de 20 exercícios que já caíram na prova da ESA. Tudo misturado, porque na prova da ESA vem misturado, você não acha que vem em ordem cronológica bonitinho para você saber qual período da história do Brasil aquele exercício faz referência, né? Antes de mais nada, brigadão aí pelos 80 mil inscritos que o canal Tudo é História atingiu nessa semana. Comecei o ano com 54, até o exato momento eu tenho 80 mil, quase 30 mil inscritos durante o ano, né? Com toda certeza, no primeiro semestre do ano que vem, com a ajuda de vocês, o canal Tudo é História vai ter uma plaquinha ali atrás para vocês verem de 100 mil inscritos. Sem mais delongas, vamos lá? Lembrando que de vez em quando eu tenho que virar para cá para ler o exercício, depois eu olho diretamente para a câmera para explicar para vocês o porquê do gabarito, belezinha? Vamos lá, hein? Toma aí um energético, um chazinho, um café, porque o papo aqui é longo, 20 exercícios que já caíram, aparecendo o primeiro aí para vocês. O período que decorreu de 46 a 64 é conhecido na história do Brasil como República ou Era Populista. A respeito desse período, é correto afirmar que... Bom, senhores, 46 é a subida de Eurico Gaspar Dutra ao poder até 64, quando o último presidente desse período chamado de República Populista, o presidente João Goulart, é destituído do poder pelos militares. Nesse intervalo de tempo nós tivemos Dutra, Getúlio Vargas novamente, aí nós tivemos um período confuso ali com vários presidentes, dentre os quais Café Filho, que era vice do Vargas, o Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, que assumiu depois que o Café Filho saiu por conta de um infarto. Depois o Carlos Luz foi preso por conspiração entre o senador Nereu Ramos, que governa até a ascensão de JK, Juscelino Kubitschek, aí vem Jânio Quadros e João Goulart. Com toda certeza, dentre esses presidentes da República Populista, o mais famoso, né, junto com Getúlio Vargas, foi Juscelino Kubitschek, o JK, o responsável por dar início a um plano de industrialização do Brasil, pela construção de Brasília, dentre outras realizações. E aí está a resposta do exercício. Olha lá, B de bola, industrial do governo JK, Juscelino Kubitschek, terminou por afetar a economia, levando o país a romper com o Fundo Monetário Internacional. O homem gastou dinheiro pra caramba e sempre pedia mais dinheiro emprestado, com a recusa, né, e os altos tributos cobrados, né, tributos, juros, etc. e tal, o JK acabou rompendo com o FMI momentaneamente, naquele período que ele governou, ao rompimento do Brasil com o Fundo Monetário Internacional. Por isso que é bola, B de bola. Vai anotando aí para ver o seu índice no final da correção, hein, de acerto. Exercício 2. Os anos que se seguiam à queda da monarquia no Brasil foram caracterizados por um período de instabilidade da jovem república. Os eventos que ocorreram durante a República da Espada foram... Olha aí, gente, dessa listagem toda, quais assuntos, né, são referentes à época da República da Espada? Ou seja, de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, até 1894, quando termina o governo do Floriano Peixoto. Bom, nós tivemos uma crise financeira, conhecida por encilhamento, causada pelo ministro Rui Barbosa na época do governo do Deodoro, onde ele mandou os bancos emitirem dinheiro, porém o Brasil não tinha lastro.
e essa moeda desvalorizada causou uma crise financeira conhecida por encilhamento. E lá no sul do país, nós tivemos uma revolta importante entre maragatos e pica-paus, né? Chamada de Revolução Federalista, e ainda tivemos a revolta da Armada. A Marinha do Rio de Janeiro se insurgiu contra o presidente Floriano Peixoto. Agora, os dois assuntos que exclusivamente foram da República da Espada, encilhamento e revolta da Armada. Alternativa A. Por que não pode ser a B, já que a B fala de Revolução Federalista? É que o funding loan, essa renegociação da dívida externa brasileira é no governo Campos Salles e não na República da Espada. Por isso que é a alternativa A de amor. Beleza? Vamos lá. Exercício 3. Observando-se o sistema de governo vigente durante o Brasil colonial, é correto afirmar que... Bom, senhores, Brasil Colônia começa efetivamente com a instalação das capitanias hereditárias, logo depois daquelas expedições colonizadoras feitas por Martim Afonso de Souza. O rei de Portugal, Dom João III, dividiu o litoral do Brasil em 15 lotes de terra, criou 14 capitanias hereditárias, doou para 12 donatários que tinham que vir para o Brasil colonizar com seus próprios recursos. Então a coroa, que naquela época estava quebrada, passou a responsabilidade de colonizar o Brasil para a esfera privada. Por isso, alternativa E de escola. O sistema de capitanias hereditárias foi um empreendimento que, dirigido pela coroa, estava a cargo de particulares, ou seja, da nobreza. Ele passou para a esfera privada a tarefa de colonizar o Brasil. E aí, 3 de 3? Espero que sim, vai me enganar, hein? Vamos lá, futuros sargentos. Exercício 4. No início do século XVIII, a disputa pelo ouro da região das Minas entre paulistas e mineradores provenientes de outras regiões do Brasil e de Portugal gerou um conflito denominado, bom, meus caros, a guerra entre os bandeirantes contra os portugueses, os emboabas, os forasteiros, pela disputa dos minérios em Minas Gerais, entrou para a história do Brasil com o nome de Guerra dos Emboabas, e é um dos conflitos que nós chamamos de revoltas nativistas, que o canal Toda História tem uma aula top sobre isso, hein? Alternativa E de escola, Guerra dos Emboabas. Vamos lá. Exercício 5. Entre os anos de 1864 e 70, desenrolou-se na América do Sul um conflito intitulado Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. Podemos afirmar que o episódio conhecido como estopim para esse conflito foi bom, gente, o primeiro ato da Guerra do Paraguai, né? Antes mesmo da invasão do Brasil por tropas paraguaias, eles raptaram um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. E esse é o estopim, não está perguntando as causas da guerra, o estopim. E o estopim foi o rapto do navio Marquês de Olinda. Alternativa A. O canal Toda História também tem uma aula top de Guerra do Paraguai, hein? Vamos lá. Exercício 6. A monocultura, o latifúndio e a escravidão marcaram o sistema colonial português no Brasil, resultando, olha aí, pessoal, né? Pensa só no regime de plantation. Grandes latifúndios na mão de poucas pessoas, né? Então nós tivemos uma concentração de terra. A escravidão que deixou marcas e sequelas no Brasil até hoje. Então quais foram as consequências de longo prazo desse modelo de plantation? A desigualdade social, a concentração de terra na mão de uma minoria e a dependência que o Brasil tinha em relação à metrópole. Essa dependência ficou do Brasil pós-independência em relação a outras nações estrangeiras. Então a resposta é a C. Em grande desigualdade social, concentração da propriedade fundiária e a dependência econômica. C de casa, beleza? Vamos lá. 7. A política dos governadores, característica marcante da República Velha, tinha por objetivo, durante a República Velha nós tínhamos a política do café com leite, aquele revezamento São Paulo e Minas na presidência da República. Para que outras oligarquias não reclamassem ou tentassem impedir esse mecanismo, Campos Salles criou a famosa política dos governadores, onde ele enviava mais verbas e ajuda para os estados que fizessem vista grossa
a esse revezamento de São Paulo e Minas na presidência e também para as oligarquias que apoiassem o presidente nas suas decisões lá no Congresso Federal. Por isso que a resposta é B de bola. Eliminar as oposições e consolidar o poder das oligarquias, lógico, de São Paulo e de Minas. Beleza? Vamos lá. Exercício 8. As províncias onde durante o Império ocorreram a balaiada e a sabinada, respectivamente, foram... Gente, eu sempre aviso isso nas aulas do canal Tudo é História. As rebeliões do período regencial brasileiro caem muito na prova da ESA. Seria legal você gravar data, local e causa da revolta, certo? O canal Tudo é História tem várias aulas de rebeliões do período regencial. A balaiada, senhores, foi uma revolta desencadeada lá no Maranhão e a sabinada na Bahia. Então a resposta correta é a C, Maranhão e Bahia. E ainda na Bahia teve ainda a revolta dos malês. Bom, exercício 9. A Constituição promulgada em 1934 durante o governo Getúlio Vargas estabelecia o que se segue, exceto, ou seja, o que não fazia parte, né, da Constituição promulgada em 1934. Olha aí, tinha eleição direta para o Executivo? Lógico, sim, Vargas estabeleceu isso depois de um longo período. O mandato era de 4 anos, foi instituído o voto secreto e feminino, não tinha vice-presidente da República, então a errada é a C, representação classista do Poder Judiciário. A Constituição não tinha esses termos, de 34, beleza? Questão 10. É correto afirmar que o presidente Dutra... Nossa, hein, que pergunta direta e reta. Bom, senhores, o Dutra governou de 46 até 50, época onde a Guerra Fria estava se iniciando, e ele deixou bem claro que o Brasil estava do lado dos Estados Unidos na Guerra Fria, mostrando apoio para a política capitalista dos Estados Unidos, e ele vai romper ligações com o país do bloco comunista e ainda perseguir comunistas num plano interno aqui no Brasil. A resposta é B de bola, ele vai romper relações diplomáticas com a União Soviética. Belezinha? E aí, acertou todas as 10 até agora? Vamos lá, 11. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas decidiu-se pelo alinhamento com as forças das Nações Unidas para combater o nazifascismo. Foi então enviada uma força expedicionária, a FEB, para a Europa, tá? Vamos ler o resto do enunciado aqui. Mais precisamente para... Bom, meus caros, isso aí todo mundo sabe, né? O cara que quer ser militar e não sabe disso daí, não honra a farda que quer vestir, né? O Brasil lutou em solo italiano. O Brasil se juntou ao exército americano comandado pelo general Mark Clark em terras italianas para combater as forças do eixo, a gloriosa Força Expedicionária Brasileira e a cobra fumou. Vamos lá. Exercício 12. No século XVII, contribuíram para a penetração do interior brasileiro. Olha aí, gente, o que ajudou o Brasil a ter o tamanho que tem? O que empurrou essa linha de Tordesilhas para lá? Fez com que Portugal aumentasse suas possessões aqui na América? Foram vários fatores, a pecuária, os jesuítas, mas o principal, com certeza, foi a ação dos bandeirantes paulistas que estavam atrás de escravos, de ouro, prata, diamante, atrás de escravos fugitivos de quilombos. E essa ação dos bandeirantes do interior do Brasil fez com que nós tivéssemos muito próximo à nossa atual configuração territorial. É lógico que teve outros fatores, outros tratados, não estou dizendo que foi só os bandeirantes, mas é um fator preponderante. Então a resposta do exercício 12, B de bola, o apresamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Apresamento de indígenas, o nome disso é bandeira de apresamento ou preação, e a bandeira que procurava metais preciosos se chamava prospecção, bandeira de prospecção. Vamos lá, exercício 13. O Brasil, durante a República Velha, tinha o café o seu principal produto de exportação. Em 1906, o governo federal criou uma política de valorização desse produto, que ficou conhecido como... Bom, gente, na época, o café estava em queda, os fazendeiros exigiram uma postura do governo para salvá-los da crise. Se juntou governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, presidente Rodrigues Alves, depois o Afonso Pena.
e foi tudo isso estabelecido uma política de valorização do café no famoso Convênio de Taubaté, alternativa de dado, e o canal Toda História tem uma aula muito legal lá do quadro História em 2 minutos, abordando o Convênio de Taubaté. Assista! Exercício 14. A importância da Lei Eusébio de Queiroz no contexto do processo de abolição da escravatura está no fato de... Bom, senhores, a Lei Eusébio de Queiroz deu um passo muito grande na ajuda na luta contra a escravidão, porque foi ela que aboliu o tráfico internacional de escravos para o Brasil. Leva o nome do ministro da Justiça que aprovou a lei que transformou o tráfico negreiro em pirataria, em crime. Alternativa A. Declarar extinto o tráfico de africanos, estipulando penas para seus infratores. E o canal da História é lógico que tem uma aula no quadro História em 2 minutos para ler Eusébio de Queiroz. Assista, nos ajude, pelo amor de Deus, povo, assista. Vamos lá. Exercício 15. O governo provisório instituído logo após a proclamação da República representava diversas forças que derrubaram o Império, a saber... E aí, gente, quem é que derrubou o Dom Pedro II? Outra perguntinha manjada e muito fácil, né? Quem derrubou o Dom Pedro II foi o Exército Brasileiro, com apoio da elite cafeicultora paulista e membros da classe média brasileira que viam na monarquia um regime ultrapassado e via na República um regime político moderno e inovador. A resposta é a E. O Exército, as camadas médias urbanas e a burguesia agrária cafeeira. Vamos lá, exercício 16. Os governos gerais foram criados por quê? Bom, gente, o governo geral foi criado porque as capitanias fracassaram, né? Aquela empreitada particular da coroa em colonizar o Brasil através das capitanias não tinha dado muito certo. Então o governo teve que intervir mandando para cá uma autoridade chamada, né, governador geral para botar ordem na casa. Por isso que a resposta é a E. Fracassaram o sistema de emprego do capital particular. Vamos lá então. Próximo exercício, o 17. Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, modificou o ensino e educação na colônia, através de um ou de uma... Bom, gente, o Marquês de Pombal era um déspota esclarecido, influenciado pelas ideias do iluminismo. Ele queria diminuir um pouco a influência dos jesuítas sobre todos os aspectos no Brasil, e ele empreendeu uma famosa reforma educacional, né, que instituiu alguns princípios do despotismo esclarecido, próximo, eu não vou dizer um Estado laico, mas houve uma certa laicização. Então a resposta é a E, reforma educacional. Vamos lá, 18. A tentativa de conseguir apoio popular para a Inconfidência foi um trabalho realizado por... Bom, gente, quem era o mais humildezinho dentre os inconfidentes? Ele transportava impostos de Minas até o Rio de Janeiro, era um alferes, conhecia camadas populares e ele era o elo entre a elite de Vila Rica com o povão. O senhor Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes. Então, alternativa D de dado. Vamos lá, 19. Foram órgãos importantes para a divulgação do movimento de independência durante a sua organização. Bom, gente, quem atuou bastante aí divulgando o processo de independência do Brasil, né? Enquanto Dom Pedro lá articulava, etc., para libertar o Brasil, lógico, a imprensa, que clamava, né, esse processo de independência, buscando apoio político para o imperador, e obviamente a maçonaria, né? Aquele povo todo era maçom, né? Dificilmente você vai encontrar um movimento político que não tenha maçom envolvido. Então a resposta é a C, imprensa e maçonaria. Vamos lá para o último exercício. A política de maior aproximação entre o governo e as camadas populares, retomada por Getúlio. E aí, gente, o pai dos pobres, o cara que se apegava nas massas, né? Então Getúlio Vargas é um principal expoente latino-americano do populismo. Alternativa A. E aí, quer mais aulões como esse, resolvendo exercício? Então deixa a sua inscrição, compartilha essa aula no WhatsApp, para esse trabalho não parar. Eu preciso de audiência, galera, para o canal não desanimar, beleza? Dá essa força aí para mim e pro Thiago. Um abraço e até a próxima aula, que será a aula 3, assim que a 2 completar 1000 inscritos.